5 dicas para melhorar a sua compreensão oral em francês. Eita, que é frustrante demais, né? Quando a gente tenta entender um áudio, um filme em francês ou uma pessoa falando em francês e a gente não consegue entender. Eu, pelo menos, me sentia mega frustrada, inclusive às vezes me achava até burra quando não conseguia entender quando falavam francês. Mas nada é sem solução, e se você seguir as 5 dicas que eu vou te dar aqui hoje, você vai conseguir. Primeiro, começar a desenvolver a habilidade de compreensão oral em francês e depois melhorar cada dia mais para entender o francês falado rápido. C'est parti, allons-y! Bonjour, afrancesados! Je suis Roberta, je suis brésilienne e esse é o canal do Francês da Vida Real, Afrancesados. Se você é novo aqui ou se você ainda não se inscreveu no canal, não esquece de apertar no botão vermelho aqui abaixo do vídeo e se inscrever para você não perder nenhum novo vídeo. Vamos lá então para as 5 dicas. Antes eu queria te falar por que é importante você trabalhar a sua compreensão oral em francês desde o início do aprendizado. A compreensão oral em francês ela é uma habilidade básica que você precisa desenvolver desde o início do seu aprendizado. Por quê? Porque se você não entende o que o francês fala, você nunca vai conseguir entrar numa conversa. Além de que, quando você quer falar francês com naturalidade, se esse é o seu objetivo, como é que você vai falar francês com naturalidade se você não consegue entender o que os franceses falam? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque para falar com naturalidade, você precisa imitar a sonoridade, a pronúncia, a forma de falar dos franceses, o ritmo, a entonação da fala do francês falado rápido. Então, se você não entende o que os franceses falam, quando eles falam naturalmente, rápido, sem ficar mastigando as palavras para você, é pouquíssimo provável que você consiga falar um francês natural. É por isso que a nossa recomendação no Método Afrancesados é que, desde o início do aprendizado, desde os primeiros dias do seu aprendizado de francês, você já comece a trabalhar a sua compreensão oral do francês falado rápido, porque ela é essencial para você se comunicar com naturalidade e confiança em francês. Agora sim, vamos para as 5 dicas. A primeira dica é: escolha um material a ser estudado. Não, você não vai sair de forma aleatória, pegar um podcast e ficar ouvindo sem entender nada e vai aprender por osmose. Infelizmente, isso não acontece, não é tão simples assim. Então, em vez de pegar coisas aleatórias, podcast, vídeo, filme, você vai escolher um trecho curto de um material para ser estudado. Por que um trecho curto? Porque o trecho curto você vai poder ouvir várias vezes e conseguir fazer a repetição necessária, como eu vou falar aqui nos próximos passos, para poder realmente você internalizar aquele conteúdo e aprender de verdade o que tem naquele áudio, para você conseguir ouvir e entender quando você ouvir em outros contextos. Então, primeiro, trecho curto. Trecho curto de quê? Idealmente, de diálogos do francês da vida real. Por que diálogos? Porque se o que você quer é conversar em francês com naturalidade, o formato de diálogos é o que mais simula o que você vai viver na vida real quando precisar falar. Esse bate e volta, essa conversa. Então, o ideal é diálogos. E por que do francês da vida real? O que é o francês da vida real? O francês da vida real é um conceito que a gente inventou aqui no Afrancesados, que é basicamente a nossa forma de dizer que é o francês autêntico, é o francês como ele é falado de fato pelos nativos. Não é um francês escolar, não é um francês mastigado, não é um francês robótico, não é o francês arcaico. É o francês como ele é falado, como ele é usado no dia a dia pelos franceses. Isso porque, se os franceses usam no dia a dia e você quer ser fluente e você quer falar com naturalidade, é esse francês que você precisa entender e falar para realmente se comunicar com naturalidade. Então, não faria sentido você estudar trecho de outra coisa que não seja do francês da vida real. Concorda comigo? Porque você não vai ficar estudando francês arcaico ou francês escolar, que nem tem naqueles CDs de antigamente, dos livros didáticos, se o que você quer é falar com naturalidade e não falar como um estudante básico de francês. E você pode fazer isso desde o início do aprendizado, sim, se você seguir essas 5 dicas que eu vou falar. 2 pontos essenciais aqui é quando você for ouvir esse material, é para você prestar atenção se ele tem frases úteis, se ele tem estruturas úteis e expressões úteis. Porque se você escolher um trecho, por exemplo, que tem um vocabulário muito específico dentro de um hospital, uma cirurgia, uma coisa, o que está sendo falado ali não vai ser realmente aplicável de forma imediata para você. Então, o trecho que você for escolher, preste atenção para que ele tenha realmente estruturas úteis, expressões úteis, um vocabulário realmente útil que você possa usar em várias situações diferentes na vida real, em francês.
Um outro ponto importante aqui é que esse áudio ele seja do francês realmente falado rápido e não de um francês que eles chamam do francês fácil, né? Que é o francês que é simplificado para o estudante. Por que eu falo isso? Roberta, eu estou começando agora, como é que eu vou ouvir sem ser no francês fácil, o francês falado rápido? Você vai conseguir. Mas por que eu digo isso, que você precisa começar pelo francês falado rápido e não pelo francês fácil? Porque você quer falar francês com naturalidade, porque você quer entender o francês falado rápido, você quer compreender o que os franceses falam, e não o que um professor de francês fala, e não o que um aluno básico de francês fala. Se você só quer entender o professor de francês e o aluno do francês básico, tudo bem, vá em frente. Agora, se o que você quer é entender filmes, podcasts e conversar com as pessoas, conversar com os franceses, ter um francês fluente de verdade, você precisa começar a focar no francês falado rápido desde o início. Ah, mas eu não entendo nada. Tudo bem. No início, você pode ter de apoio também um áudio lento. Você começa ouvindo o áudio lento e depois você ouve o áudio rápido. Mas não é para você, para mim é mais fácil o áudio lento, vou ouvir só o áudio lento. Não. Ouve o áudio lento e ouve o áudio rápido também. Dentro do curso de francês, Método Francesadas, a gente oferece os dois tipos de áudio. O áudio do francês falado rápido e o áudio lento, para o aluno poder fazer essa transição com tranquilidade, certo? Se você não for aluno do nosso curso, ou se você não for se inscrever no nosso curso agora em breve, o que você pode fazer é, quando você tirar esse trecho, por exemplo, se for do YouTube ou se for do Netflix, tem uma opção para você colocar aquele vídeo mais lentamente. Então, você bota lá, velocidade do vídeo 0,5, por exemplo, e você ouve lento e depois coloca a velocidade normal. Isso é uma dica muito legal para você começar a trabalhar a compreensão oral lento e depois passa para o rápido, tá? Para o mesmo trecho. Não é para começar agora lento e só daqui a 3 meses ouvir rápido, não. Para o mesmo trecho você vai ouvir lento e rápido, porque o objetivo é entender ele rápido. Vamos agora para a segunda dica. Ouça o áudio algumas vezes sem legendas nem transcrição. Roberta, mas você já falou que eu não vou entender nada por osmose, que francês não se aprende por osmose, não é assim. Eu não estou dizendo que é só isso que você vai fazer, vão ter mais etapas depois, vamos com calma. O que é que você vai fazer aqui nessa etapa? Você vai ouvir o áudio sem legenda nem transcrição, prestando atenção na sonoridade do francês. Será que você entende alguma palavra? Anota as palavras que você entendeu. Anota as coisas que você entendeu. Anota qual foi a sua impressão sobre a sonoridade daquele trecho, do que foi falado naquele trecho. Tudo isso é importante porque você está criando uma imersão no francês. E porque eu digo, você entendeu alguma palavra, mas eu nunca aprendi francês antes, é a minha primeira vez, eu não vou entender nada. O francês e o português são línguas latinas. Então, eles têm uma raiz de praticamente 70% de palavras que são muito similares. Então, mesmo que você nunca tenha estudado francês na vida, talvez ao escutar um áudio você consiga entender uma ou duas palavras. Por isso que é importante passar por essa primeira fase. E essa primeira fase vai te permitir prestar atenção no que você não entendeu. Você vai ficar mais atento para as próximas etapas do que se você simplesmente recebesse tudo de mão beijada. Por isso que é importante passar por essa etapa primeiro. Agora vamos para a nossa terceira dica, que é você acessar a transcrição do áudio ou ativar as legendas do áudio. Então você vai ouvir de novo ou assistir novamente aquele trecho, só que agora usando a transcrição ou as legendas em francês, tá? Se por acaso essa fase aqui não for suficiente para você, você pode depois ativar também em português para fazer uma comparação, certo? Mas começa com em francês. Se você ainda está sentindo que está com muita dificuldade, depois ativa em português e depois a gente passa para a dica número 4. O que é que você vai fazer aqui? Por que, Roberta, se eu já não entendi nada ou praticamente nada na dica 2, por que eu vou fazer isso na dica 3? Porque você associar a leitura com a escuta, você dá mais chances para o seu cérebro, de entender o que você está tentando estudar, e 2, de memorizar, porque você está usando 2 habilidades. Então, ao aprender dessa forma, o seu cérebro entende que o francês é importante para você, ele está fazendo mais esforço para aprender e você vai conseguir memorizar e lembrar com mais facilidade também. A quarta dica agora que eu queria dar para vocês é você aprender o significado dos detalhes do áudio que você ouviu. Não adianta só você ouvir e depois ver a legenda e deixar por isso mesmo. Você precisa analisar as expressões, as estruturas e as frases que estão dentro daquele trecho,
o que é mais útil, claro, e você vai pegar aquele material, você vai anotar no seu caderno. Lembra que você precisa estudar de forma ativa, né? Você vai anotar no seu caderno exatamente como está no áudio, e o ideal é que você pegue essas estruturas e expressões e que você também traga elas para outros contextos, que você adicione outros exemplos, idealmente 3. Por exemplo, vamos supor que eu vou anotar aqui, vamos supor que você aprendeu nos seus estudos a seguinte frase: Je vais prendre un café. Eu vou tomar um café. Je vais prendre significa eu vou tomar um café, ou eu vou pedir um café, ou eu vou querer um café. Quando você está falando, por exemplo, com um garçom ou com a garçonete num bar, num restaurante, certo? Je vais prendre un café. E aí que nesse caso você ouviu isso na sua escuta, você percebeu isso na transcrição, você anota. Se você quiser, você pode anotar também a tradução, e depois você vai anotar outros exemplos. Por quê? Eu não quero que quando você está estudando áudio, você só entenda da próxima vez quando alguém falar exatamente je vais prendre un café. Você precisa treinar o seu ouvido para ele entender quando a pessoa for falar je vais prendre outra coisa. Ou quando a pessoa for falar, por exemplo, outra coisa com un café. Então, você precisa dar vários exemplos para o seu cérebro entender que o je vais prendre, ele precisa memorizar, que ele precisa entender aquilo em contextos diferentes. Então, aí, por exemplo, você vai anotar, je vais prendre le bus. Eu vou tomar, ou eu vou pegar o ônibus. Olha, a mesma estrutura. Je vais prendre un café, eu vou tomar um café. Je vais prendre le bus. Eu vou pegar o ônibus. Então, isso aqui é só um exemplo para você ter noção de que se você ficar só preso ao que foi dito no trecho e você não adicionar novos exemplos para você realmente explorar nos detalhes o que está sendo aprendido nesse áudio, quando você for ouvir aquela mesma expressão, aquela mesma estrutura em outro contexto, talvez você não entenda, porque não está sendo seguido da mesma coisa. Não é je vais prendre un café, mas é je vais prendre le bus. Então, é muito importante que você faça esse trabalho detalhado de estudo. É justamente isso que a gente faz dentro do curso de francês de Método Afrancesados, de forma bem detalhada. A gente tem a aula, né? A gente tem o áudio, o diálogo do francês da vida real, e depois a gente tem um aulão explicando tudo o que foi dito naquele diálogo, com vários exemplos, e o PDF também para revisão. No caso, se você não for aluno do curso, você pode fazer isso por conta própria. Agora, muitas vezes demora muito tempo, né? Porque você precisa pesquisar no dicionário, na internet, vários exemplos por conta própria. Então, demora muito mais tempo do que se você for aluno do curso. A quinta dica que eu queria dar aqui, e a última dica, é que você ouça o áudio novamente, sem legendas, e que você avalie a sua compreensão. Ah, mas eu já fiz isso tudo, eu estou com preguiça de fazer, não vou fazer isso. Não adianta de nada você ter passado por todas essas etapas, ter feito todo esse esforço e você não avaliar se sua compreensão oral melhorou ou não, depois de tudo isso. Então, eu recomendo que você lá no início, no ponto 1, você já anote quantos por cento você entendeu do vídeo, quanto foi que você achou que você entendeu, veja as palavras que você entendeu. E aqui, você anota também o que você entendeu, que aí você vai comparar, para ver se você melhorou ou não a sua compreensão oral. E você vai ver que se você repetir essas 5 dicas, essas 5 etapas, para esse trecho, e depois que você dominar esse trecho, digamos 70% a 80% de compreensão desse trecho, você passar para mais um trecho de áudio, depois para mais um, depois para mais um. Claro que cada um deles com vocabulário diferente, com vocabulário útil, progressivo, né? Você não vai ficar só no básico o tempo todo. Você vai ver como a sua compreensão oral em francês vai melhorar de forma surreal e que você vai começar a ter uma familiaridade de verdade com o francês falado rápido. Isso mesmo no início do aprendizado. É justamente isso que a gente faz no curso de francês Método Afrancesados. E claro, dentro do curso de francês Método Afrancesados não tem só compreensão oral. A gente vai te ensinar também, tem um ritual de estudos muito mais completo do que isso aqui que eu te falei, sobre compreensão oral, como você conseguir falar com naturalidade, escrita, leitura em francês e também o treino de pensamento para você começar a pensar em francês. Tudo isso de forma progressiva, e o ritual de estudos ele vai ficando mais complexo à medida que você vai avançando no curso, para que no final do curso você tenha total autonomia para se comunicar em francês. Então, se você quer falar francês com naturalidade, confiança e dominar o francês da vida real, inclusive conseguir entender o francês falado rápido com tranquilidade, a boa notícia é que as inscrições estão abertas para o curso de francês Método Afrancesados, só até hoje, dia 11 de julho, com condições especiais. A gente está oferecendo bônus especiais nessas duas datas, 10 e 11 de julho, então se você quer
fazer parte dessa turma e receber bônus especiais, aperta aqui no izinho e faça a sua inscrição agora, antes que seja tarde demais. E a gente se vê dentro do curso e também no próximo vídeo. Salut, à très bientôt!